Graças a Deus por esta manhã de sexta-feira, hoje 23 de fevereiro, dia do Rotariano e também do Escrivão. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, desejamos a todos que são membros e sócios rotarianos que vocês continuem fazendo esse trabalho belíssimo de assistência social e também de colaboração para o bem comum de toda a sociedade. E também aos escrivãos que estão trabalhando, nos seus tabeliãos, estão trabalhando nos seus cartórios e estão lá realizando sua tarefa de escrever. Por isso, nós parabenizamos a todos os escrivãos. Opção para a Vida, nesta manhã, vai estar trazendo no Cada Dia o reverendo Jeremias falando sobre uma eleição diferente. A propósito, nós vamos estar trazendo nesse programa do Cada Dia este tema, porque nós estamos nos aproximando, este é um ano de eleição, nós estamos nos aproximando de um ano, no próximo mês, no final do ano, mês de novembro, outubro, quando estaremos escolhendo o futuro presidente da República, os futuros senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. E são estes homens que vão governar e dirigir os destinos desta nação. Diante de tantos escândalos, diante de tanta corrupção, chega de nós reelegermos ou elegermos novos corruptos. E isso depende muito da consciência de cada cidadão, de cada um de nós. Por isso, nós vamos estar trazendo hoje no Cada Dia uma palavra ministrada pelo reverendo Jeremias em cima deste tema, uma eleição diferente. Primeira coisa que nós temos que fazer é orar para que haja temor no coração destes políticos que estão, muitos deles lá no poder, apenas legislando em causa própria. E para isso eles praticam toda sorte de crimes, podemos assim dizer, de roubo, de desvio, de falcatruas, não é? Para isso, precisava muito em seus corações haver temor e tremor. Por isso é que nós vamos nesta manhã trazer no Cada Dia o reverendo Jeremias falando sobre uma eleição diferente. Olá, como vai? Há esperança para o nosso Brasil? Dizem que podemos mudar com o nosso voto o destino do nosso povo. Mas vai eleição, vem eleição e as denúncias de corrupção, desvio de verbas, falcatruas, conchavos e até mesmo crimes sempre acontecem. E alguns candidatos dizem acreditar em Deus, buscar a justiça do reino de Cristo, falam em ética e, quando assumem o poder, se esquecem de todas as promessas que fizeram. As eleições estão próximas e perguntamos: você tem esperança de dias melhores? O que você acha que tem de melhorar em nosso país? Acho que a educação ela é base para um povo melhor e, em consequência, eu acho que a qualidade dos nossos políticos, os nossos políticos têm uma qualidade muito ruim. Principalmente segurança, a violência está assim demais, a saúde também, enfim, um pouco de tudo. Eu gostaria muito que os políticos tivessem na consciência e eliminassem esse caos que é a corrupção. O Brasil precisa de gente que tenha moral para nos representar. Não precisa de renovação, eu acho que não precisa de renovação. Já ficaram muito tempo no poder. E o povo tem que pensar bem no votar, porque as promessas estão aí, a corrupção está aí. Fundamental é a educação, depois a impunidade. Hoje temos muita impunidade no país. Enquanto isso não for resolvido, as coisas não vão melhorar. O que podemos fazer para mudar o cenário de corrupção, injustiça e impunidade do nosso país? Uma eleição diferente. Este é o assunto do programa Cada Dia de hoje. Não fique de braços cruzados. Alguma coisa precisa ser feita.
Você tem esperanças para esse nosso mundo moderno? Tem esperanças no futuro do Brasil? No destino da sua cidade? Na proposta de alguns candidatos? Mudando o governo, vamos ter uma aplicação mais séria dos recursos públicos? Vamos ter mais empregos, menos miséria e um combate sério da corrupção? Não se deixe levar por qualquer propaganda enganosa. A mudança ou a manutenção do governo não resolvem por si só os problemas graves da nossa gente, das nossas cidades, do nosso país. Em sua opinião, qual deve ser o papel da igreja diante da corrupção no governo? Normalmente nós, cristãos, nós condenamos a corrupção, mas deixamos de tratar temas que envolvem os debates políticos. E a outra coisa também é conhecer os candidatos. Eu penso que nós devemos fugir dessa ideia de que existe uma agremiação política, um partido político que seja mais puro do que o outro. Não. Nós vamos encontrar esse assunto da distorção dos cargos públicos, das funções públicas, em todos os partidos. Não existe um que seja mais puro, santo do que o outro. E isso também dentro do próprio viés da questão religiosa. Vejam que nós tivemos um presidente que era luterano, Geisel. Nós tivemos um presidente ateu, o Fernando Henrique. E tivemos um presidente também que se dizia católico, que é o Luiz Inácio Lula. E nos três governos, a gente encontra o viés também da corrupção. Então, essa questão de dizer, olha, é porque é desta religião, é de outra, isso também não se resolve. Uma outra pista que eu entendo importante para a igreja é incentivar aquelas pessoas que têm vocação política. Eu acho que isso é importante. Nós precisamos de cristãos sérios. Com esses viés, nós, os cristãos, estaremos cooperando para que haja, no mínimo, uma conscientização de que a corrupção existe. Não esquecendo disso, O profeta Jeremias já dizia que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, eu penso que nós também, com a mensagem do Evangelho, devemos tentar transformar o entendimento das pessoas acerca de uma compreensão da vida e dizer que cada um tem a sua vocação em qualquer área, mas sempre no benefício, no serviço ao próximo, ao semelhante e, sobretudo no nosso caso, a serviço da nossa nação. Dentro da perspectiva cristã, não é o sistema ou a forma de governo que corrompe os governantes ou fazem deles bons ou maus administradores. O pecado está enraizado no interior do ser humano. Tal pecado se manifesta na sede e busca do prazer, do poder e da propriedade. Portanto, haverá sempre no mundo inteiro a tendência de se criar miséria, injustiça e opressão. Diante deste quadro, o cristão não se torna um pessimista ou fatalista, dizendo não há jeito, tudo está perdido. Ao contrário, o cristão é desafiado todos os dias a exercer sua influência na sociedade onde vive. O presidente é uma função de poder executivo, assim como o governador. Então, poderia juntar os dois candidatos a governador e presidente, são do poder executivo. O que eles têm que fazer? Eles têm que implementar políticas, têm que realizar obras e têm que atuar sobre aquilo que o eleitor está pedindo que se faça. Então, eles são os cargos mais importantes, mais evidentes na política, mas também temos os outros cargos que são deputado estadual, deputado federal e senador, que são legisladores. E os legisladores têm a função, obviamente, de produzir leis, de gerar novas orientações para o presidente e governadores implementarem. E, além disso, os senadores, deputados federais e deputados estaduais são fiscalizadores do executivo. Então, eles são obrigados a acompanhar o que o presidente e os governadores estão fazendo e, em caso de desvio de função, condená-los. Sua participação consciente e responsável é instrumento de mudanças. O cristão é desafiado a ser sal e luz do mundo. É desafiado a ter fome e sede de justiça. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A justiça agrada a Deus mais do que um ritual religioso. Por isso, quando a injustiça prevalece, o nome de Deus é denegrido e ultrajado. E quem é filho de Deus deve zelar pela justiça, para que a injustiça não se espalhe.
não estenda seu campo de ação. Ter fome e sede de justiça não é fazer justiça com as próprias mãos, mas confiar e esperar e viver os princípios de Deus todos os dias. Isso não significa ficar de braços cruzados. Sozinhos não poderemos resolver os casos de injustiça, opressão e desigualdade que atingem tantas pessoas. Mas, ao agir corretamente, ao interferir e lutar para que a justiça seja feita em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso bairro, tal esforço se somará ao de tantos outros que amam a Deus e buscam a justiça. Se a justiça de Deus já alcançou em Cristo Jesus nossas vidas, é hora de mostrar com nossa conduta a justiça que Deus requer do governo, das instituições e das pessoas. Para uma participação responsável nas eleições, é preciso conhecer o momento político. É preciso estar informado para que você possa fazer valer o seu voto. O senhor lembra quem votou na última eleição? Não lembro, é porque 5, né? Na hora a gente passa em branco. Já sabem quem votar? Não sei. A dúvida é maior também na parte de deputado estadual, federal, que são muitos, né? Essa é a dúvida mesmo. Você lê sobre política? Não leio. Não se interessa? Não. Não me interessa, não leio muito não. Por que, Ayrton? Chega nessas horas só falsidade, mentira. Não vai mudar em nada. E você acha um pouco difícil de entender esse meio político? Acho que pra mim é um pouco. Acho difícil. Com todas essas dúvidas que nós encontramos dos eleitores nas ruas, nós viemos até um cientista político, o Dr. Valeriano Costa, que vai nos dar dicas de sites, blogs que têm informações sobre os candidatos. Doutor, quais são os principais sites, blogs que fornecem informações aos eleitores? Bom, a gente tem dois tipos de sites e blogs. Tem os sites, blogs de informação em geral, que são produzidos por jornais, são produzidos por militantes, por jornalistas, e tem blogs de jornalistas individuais e tem blogs de militantes ou de cidadãos normais que acompanham política e informam muita coisa sobre a eleição. Do TSE, o que ele fornece para o eleitor de mais importante? Uma das coisas mais interessantes do Tribunal Superior é o programa chamado Divulga Candidato. Divulgação de candidaturas. Aqui você pode entrar no site e procurar os candidatos do seu estado. E aí você seleciona se você quer deputado federal, estadual ou então senador e vai saber a situação de cada um dos candidatos, se ele é em situação regular ou irregular. São muitos deputados, né? Só em São Paulo, mais de 1.400. Como que o eleitor como ele faz para selecionar um deputado federal ou um deputado estadual? Bom, se ele não tem um candidato em que ele quer repetir o voto, então ele tem que procurar um candidato novo. Para encontrar um candidato novo, ele precisa definir algumas coisas para ele mesmo. Por exemplo, o que eu gostaria que um candidato apoiasse? Se eu me interesso por um tema ou se eu me interesso, por exemplo, para defender uma região. Tenho aqui um segundo site oficial, que é o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, eu posso, por exemplo, encontrar muitas questões. Tem um bem legal que é denúncia online, por exemplo. Aqui eu posso entrar no denúncia online e aí denunciar algum tipo de irregularidade. E aí isso aqui ficará incógnito, você não vai ser revelado como denunciante, você pode ajudar a ter uma eleição mais limpa, né? E temos os outros sites que são de organizações não governamentais, por exemplo, como eu tenho aqui, por exemplo, o Congresso em Foco, que é um site importante, e o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que também fazem avaliações e cobrem todo tipo de perfil dos candidatos. Além de todos esses sites de pesquisas, o eleitor também pode buscar informações em aplicativos desenvolvidos para celulares, como, por exemplo, o Voto versus Veto. Professora, aqui a gente pode ver informações sobre os governadores e os presidentes, né? Aqui tem a proposta e a pessoa pode votar ou vetar, né? Qual que é o mais interessante desse aplicativo? Bom, é a questão central da política, que você tem que avaliar os candidatos pelo aquilo que eles propõem se fazer, não pela cara do candidato, porque isso pode enganar muito. Então, se ele tem uma proposta que você apoia, você registra como voto, né? E se você tem uma proposta que você não apoia, você registra como veto. Então, isso vai criando um ranking de preferências, facilita que o eleitor tenha uma posição a respeito dos programas, das propostas dos candidatos, depois
na soma geral de vetos e votos, você vai ver o ranking dos candidatos preferidos por esse critério. Depois você tem que colocar outros critérios em avaliação, mas esse é um critério muito importante, que é saber o que o candidato está propondo, confiando em que a proposta dele vai ser implementada, você tem uma avaliação objetiva entre os candidatos. Isso é uma coisa muito importante. Não importa o sistema ou a forma de governo, Deus é fonte suprema de toda a ordem e de todo princípio de autoridade. Não importa se os governantes sejam ateus, agnósticos ou religiosos, serão sempre servos e ministros de Deus para a implantação da ordem e da justiça, e a Deus deverão prestar contas. Assim, no seu sentido fundamental, política aponta para tudo que diz respeito à nossa participação na sociedade. Participação inevitável, somos seres sociais. É óbvio que o voto, em muitos países do mundo, não é um voto obrigatório, então a gente discute frequentemente se o voto deve ser obrigatório ou não. Independentemente disso, né, o voto é um direito e deve ser exercido por quê? Quando você se omite da política, o que acontece? Você está dando espaço para um outro eleitor mandar na sua vontade, porque ele vai votar e o voto dele vai contar. O seu não vai contar, você vai parecer como se não existisse na política. Então não adianta simplesmente não votar, porque você não está criticando ninguém, né? Você está se omitindo e está deixando que o outro vote por você e escolha por você. Eu estou vislumbrando dias melhores. E a mudança tem que ser agora. Sempre tem que ter esperança. A gente não pode desistir, né? A gente tem um caminho longo, mas a gente vai conseguir. A minha esperança nunca tem fim. Eu sempre tenho esperança. Por isso que acho que eu estou aqui ainda no Brasil e vou continuar aqui. Eu amo o Brasil. Você é sacerdote de Deus nesse mundo de trevas, ou seja, a ponte de ligação entre Deus e os seres humanos. Não cruze os braços, saia por aí transformando o mundo ao seu redor em nome de Cristo. O tempo passa, mas os princípios de Deus não mudam. O ser humano hoje vive em outro mundo, mas os seus problemas íntimos e suas necessidades permanecem as mesmas. Uma eleição diferente. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira, depois de um pequeno intervalo. Então, continue aí. Olá, gente boa! Que o nosso amado Salvador lhe conceda a paz, força e coragem. Nesses dias de eleição que se aproxima, é preciso coragem para decidir. Vou ler um texto da Bíblia para você, para começar a conversa. Vamos lá? Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Somos cidadãos de duas pátrias. Vivemos no Brasil e nossa pátria verdadeira é nossa pátria celestial, de onde nós aguardamos o Salvador Jesus. Na pátria celestial entramos pela fé através do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. E aqui na terra? Aqui na terra, nós vivemos nessa pátria que é dirigida pela política. Tem muito crente que diz, política é coisa do inferno. Crente não mexe com política. Mexe, sim, senhor. Se nós não soubermos votar e não tivermos coragem para votar, os ímpios tomarão conta e tornarão a corrupção mais e mais e mais alastrante nesse país. É claro que nós sabemos que o pecado afetou estruturalmente o planeta e que nossa expectativa é que o Evangelho de Jesus transforme as pessoas e que esse mundo só será plenamente restaurado quando nosso Senhor Jesus vier. No mínimo, nós temos que atrapalhar o trabalho do diabo. E nós temos que ser instrumentos de tornar essa sociedade melhor, um pouco mais justa e mais honesta. Então, é época de nós escolhermos os nossos representantes. Muita gente só pensa na eleição
do presidente ou da presidenta. Mas os deputados federais e os senadores são de vital importância. É o Congresso Nacional que define as leis do país. Se a gente votar de qualquer jeito para deputado e senador, nós podemos jogar o país numa confusão ainda maior. Como cristão, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, ou gente que teme a Deus e respeita as Escrituras, eu quero dar algumas sugestões. Que você pense em votar em candidatos cujas ideias e propostas se harmonizem com a santa e eterna palavra do Senhor. Quero dar 6 lembretes para que você pense neles, medite neles. Você é independente, claro. E eu quero que você pense sobre esses lembretes para você saber escolher bem em quem votar. O primeiro lembrete é esse: somos pela vida e pela família. Nós somos contra o aborto. Nós somos a favor do casamento monogâmico e heterossexual. Nós somos cristãos que estamos contra a perversão moral desse país, a perversão moral das nossas famílias e contra todo tipo de pornografia, seja ele na internet, na televisão. Nós temos que ter voz no Congresso Nacional, no Senado, na Presidência da República, em todos os meandros da política que defendam valores da vida e da família. Segundo, nós somos contra a injustiça e a impunidade. Somos contra a corrupção, contra a fraude, contra o roubo do povo que usa colarinho branco. Você precisa olhar se o seu candidato tem a ficha limpa. Nenhum corrupto pode ser tratado como herói por um cristão que tem o temor de Deus. Somos pela família, somos contra a impunidade e a corrupção. Terceiro, somos pela liberdade de expressão e de culto. É como está na Constituição de hoje. Todo mundo tem o direito de pregar e defender sua fé. Nós não podemos viver num país em que as leis são feitas para proteger certas ideologias ou minorias, essa ou aquela. Que se pregue quem queira pregar o que quiser, sem que cerceie a liberdade de cada cristão no Senhor Jesus pregar o Evangelho como ele crê e como a Bíblia revela. Quer pregar diferente? Pregue diferente, vamos pregar. E aí, então, cada pessoa vai escolher que rumo vai seguir, mas não o Estado cercear nossa liberdade de expressão e de culto. Pense bem ao saber em que candidato você vota. Defendemos a propriedade privada. Exatamente. Nós não concordamos que alguém invada a sua casa e diga que agora é meu. O que é isso? É claro que nós precisamos de ter uma melhor distribuição, especialmente das terras que estão ociosas. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é invadir propriedades produtivas e detonar tudo e ninguém fala nada. Então nós precisamos de políticos que olhem por isso. Olhem para defender o pobre, olhem para defender o empresário, olhem para defender o microempresário, ore também pelas coisas públicas, com honestidade, com bom senso e com zelo. Quinto, nós somos pela distribuição justa de riquezas. No nosso país precisa melhorar, claro que precisa melhorar. A distribuição de riquezas tem a ver também com a tributação. Então, nós precisamos de legisladores que pensem dar oportunidades iguais a todos, iguais ao que nasceu no berço esplêndido, na riqueza e também ao que nasceu na pobreza. Como é que nós temos leis que possam direcionar o nosso país? Se você olhar bem seu candidato, ele tem uma proposta lá, ele precisa defender isso. E, em sexto lugar, nós somos contra a violência e arbitrariedade, seja ela
de minorias organizadas e politizadas, sejam elas do Estado, sejam elas de bandidos, sejam elas até de pastorados. Somos contra a violência e a arbitrariedade. Nós queremos um ambiente onde haja segurança, onde as coisas sejam feitas, em primeiro lugar, com temor a Cristo e em consideração ao próximo. Olhe bem seus candidatos. Veja bem como é que esses candidatos estão fazendo sua conduta, os que querem a reeleição, e os novos que estão chegando aí, qual a conduta dele? Olhe, examine, veja. Você precisa ter consciência de quem você está votando. Deixa eu dar 3 sugestões finais. Primeiro, que você não vote em branco. Não vote em branco. Quando a gente vota em branco ou anula o voto, nós favorecemos a impunidade. Favorecemos a injustiça. Segunda coisa, não deixe ninguém obrigar você a votar num candidato. Pastores não podem vender o voto de sua comunidade. Nem padres, nem ninguém. A pessoa tem a liberdade de escolher em quem vai votar. Preste atenção. São dicas. Aliás, essas dicas foram inspiradas num texto ótimo de meu amigo, pastor Aloísio, pastor da Videira, lá da cidade de Goiânia. Parabéns, viu, pastor Aloísio? Então, gente boa, nesse tempo de eleição é uma oportunidade de você manifestar a sua opinião. Agora, obedecendo às Escrituras, você e eu precisamos sempre orar e abençoar os nossos governantes, independente do partido. Eles são os nossos governantes, oramos por eles, pedimos que eles sejam pessoas justas, orientadas, que tenham temor a Deus. Isso desde vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputado federal, senadores que fazem as leis e o presidente ou a presidente desse amado Brasil que o Senhor nos deu como a segunda pátria, porque nossa primeira pátria é no céu, onde habita nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pelas eleições. Vamos? Senhor, nós pedimos ao Senhor coragem, sabedoria para cada um votar nessas próximas eleições. E nós oramos para que o temor do Senhor caia sobre o Brasil, o temor do Senhor caia sobre todos os candidatos e candidatas, e nós oramos que o Senhor abençoe cada um que está se candidatando, sua família, sua vida, o Senhor fale ao seu coração. Mas nós oramos, Senhor, para o Senhor desfazer o plano do inferno de tornar o Brasil um país sem direção, um país dominado pela corrupção, pela imoralidade, pela pornografia, um país dominado por valores que detonam a família, um país sem liberdade de expressão. O Senhor guarda o nosso Brasil dessas coisas segundo a tua bondade. Eu oro desde já agradecendo o presidente ou a presidente que será eleita. Oro agradecendo pelos deputados e senadores que serão escolhidos. Mas eu oro, acima de tudo, para que nessas eleições haja paz no nosso Brasil e o nosso povo tenha temor a Cristo, temor à Tua palavra ao fazer sua escolha. Eu clamo que o Brasil seja abençoado, porque o Brasil seja mesmo um lugar onde nosso Senhor Jesus seja amado. Em nome de quem eu oro. Amém e amém. Um abraço, hein? Jesus abençoe. Tenham todos um bom final de semana e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande